Vamos tomar da Santa Ceia agora. Nossos corações, Senhor Pai, diariamente se voltam para a cruz. Uma vez, Senhor Pai, que o Teu Espírito, Senhor Pai, nos levou para o monte do Calvário, nós nunca mais saímos daquela colina, Deus. Nós nos gloriamos na Tua cruz. Nós, Senhor Pai, nos deleitamos no Teu plano eterno. Oh Deus, quão maravilhoso, espantoso, oh Deus, surpreendente para homens, anjos, Senhor Deus, a Tua sabedoria, Senhor Pai, mostrando a Tua glória infinita da maneira mais improvável, Senhor Deus, que homens, anjos, demônios poderiam imaginar, Deus. O Teu Filho amado, Senhor Pai, esmagado debaixo da Sua ira, ó Deus, a aliança que foi feita lá na eternidade, antes do primeiro brilho da criação, Senhor Pai, sair dos Teus lábios, da Tua boca, ó Deus, está se desenvolvendo, Senhor Pai, e a glória que será cantada para todo sempre é o Cordeiro que foi morto. Que nesta noite, Senhor Pai, nossos corações sejam mais saturados desta verdade, Deus, de uma maneira mais profunda, já que, Senhor Pai, nós compreenderemos, Senhor Deus, todas as dimensões da Tua beleza e glória através desse ato central por toda a eternidade. Mas faz-nos crescer esta noite e tomarmos de maneira digna do cálice e do pão, celebrando, Deus, a Tua glória infinita em Teu Filho, no poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amém. Se nós vivermos quando estamos bem saturados de Cristo, quando chegar a hora de nós morrermos, tudo estará bem. Eu sempre digo que o dia mau não é o dia de se preparar para a batalha, apesar de muitas pessoas deixarem para se preparar para o dia mau no meio do dia mau, não é? Então, homens que viveram completamente centrados, se alimentando e se deleitando na glória de Cristo, quando estavam para morrer, fizeram o que sempre fizeram, não é? Isso já era o que seus corações estavam acostumados diariamente. Então, por exemplo, quando John Owen percebeu que ia morrer, ele começou a meditar e escrever sua última obra, não é, sobre a glória de Cristo. E é uma obra maravilhosa, de uma pessoa saturada da beleza. E nada melhor do que um homem que sabe que está nos seus últimos dias, não, tem pouco tempo neste mundo, e em vez de estar como normalmente o homem fica, ele está tão absorto na glória de Cristo, que ele pode escrever uma obra maravilhosa que foi lançada só depois da sua morte. Richard Baxter, outro grande puritano, quando achou que estava também nos seus últimos dias, também fez uma série de meditações e escreveu uma série de meditações que se transformou num livro maravilhoso chamado O Descanso Eterno dos Santos. Como ele podia ter paz no tempo final da sua vida, por causa de como ele tinha vivido centrado a sua mente, o seu coração nessas coisas de cima. Nós sabemos que Richard Baxter acabou não morrendo quando ele pensou que ia morrer, mas a obra já estava pronta. Então, muitas pessoas fazem perguntas sobre a eternidade, e muitas pessoas gostam de debater sobre coisas que não têm nenhum impacto na vida delas aqui. Eu não gosto de nenhuma pergunta em que as pessoas elas têm mera curiosidade. Aquilo não faz nenhuma diferença na vida delas, não vai fazer. Elas não estão querendo conhecer mais de alguma coisa para viver um desfrute maior de Cristo. É simplesmente uma curiosidade, ou ela acredita de uma forma e ela quer mostrar aquilo. Então, esses homens nos ensinaram a olhar para o futuro, para
para um futuro distante. Então o que a gente vai falar agora aqui não é sobre simplesmente a natureza humana, nem o processo pelo qual nós nos tornamos o que seremos um dia, não é? A Bíblia tem muito ensinamento a respeito disso, nem falar sobre os eventos que cercam a nossa morte, e nem também sobre o estado intermediário enquanto estivermos mortos até a ressurreição dos mortos, nem o próprio evento da ressurreição dos mortos e do grande julgamento de Deus, mas olhar ainda mais para frente, para a condição ou natureza final, a condição final ou a natureza da humanidade redimida, daqueles que são regenerados. A história como a conhecemos agora terá passado e terá ficado muito tempo para trás, e o julgamento final e a ressurreição e todas essas coisas, estamos querendo pensar em algo muito à frente, mesmo daquilo que ainda não aconteceu: a ressurreição, o julgamento final, novos céus e nova terra, a condição final do que seremos. Ou seja, olhar para as eras futuras, no futuro, depois que todas essas coisas já tiverem acontecido. E qual é a utilidade disso? Certamente nós só queremos meditar e abraçar aquilo que nos capacita a viver agora de uma maneira digna do Evangelho, e que os nossos corações desfrute de quem Deus é para nós em Cristo. Então, por que essa realidade tão distante, além do julgamento final, além do período depois que morrermos e ficarmos esperando a ressurreição? Porque essa realidade tão longe é importante hoje, é importante agora, deve encher nossas mentes na segunda-feira, na terça-feira, e se nós tivermos um coração maduro e sedento, vamos fazer isso sempre, porque essa questão e essa realidade de nossa condição final, na qual nós passaremos bilhões de eras, depois que mesmo os eventos que ainda estão à nossa frente já tiverem acontecido, grandes eventos como o julgamento final e etc., porque isso merece a nossa atenção, não é? Já que nós estamos aqui e há milhares de coisas acontecendo. E para responder, Richard Baxter, não é, esse puritano que nasceu em 1615, morreu em 1691, ele diz que a importância da clareza sobre o que está no final da peregrinação cristã é incalculável. Ele diz: quanto mais fortemente alguém deseja um fim, mais cuidadosa e diligentemente usará os meios para alcançar o fim. Ele continua: o amor do fim é o equilíbrio e a mola propulsora que estabelecem o movimento de cada roda em direção ao propósito. Mas um fim desconhecido não pode ser amado, ele diz, né, nessa obra dele, né, o Descanso Eterno dos Santos. Ou seja, se eu desconheço um fim, eu não posso desejar tanto esse fim que ele seja a mola propulsora da minha vida. É o fim que nós desejamos que nos impulsiona, isso sobre todas as coisas. Se eu estou fazendo uma faculdade, eu tenho um fim, eu tenho um propósito. O que me faz avançar pelas dificuldades é porque eu sei qual é o fim que eu almejo, e a carreira que eu quero, e o que eu quero conseguir. É o fim que impulsiona e que é a mola propulsora do dia a dia durante aqueles anos em que eu estou fazendo aquilo que às vezes me parece custoso, mas o fim me impulsiona. Ele está dizendo o seguinte: se o fim é desconhecido, você nunca vai ter uma paixão te impulsionando. E essa é a razão pela qual a maioria das pessoas que se dizem cristãs estão se arrastando na vida. Elas não têm o conhecimento de um fim.
Então, quanto mais fortemente alguém deseja, ele diz, um fim, mais cuidadosa e diligente usará os meios para alcançar. O amor do fim é o equilíbrio e a mola propulsora que estabelece o movimento de cada roda. Mas um fim desconhecido jamais será amado. É um Deus e uma felicidade conhecidas e não apenas desconhecidos que a alma deseja com alegria. Tal desejo, então, dará asas à tua alma. É o cristão celestial que é o cristão vivo. O cristão que não é celestial está morto, não é? É nominal. É a estranheza, a maravilha do céu, não é? Que impulsiona alguns, mas é o desconhecimento disso, ele diz. O desconhecimento que nos torna tão lentos e estúpidos. É o fim que acelera todos os meios, e quanto mais frequente e claramente este fim for observado, mais vigorosos serão todos os nossos movimentos. Corremos tão devagar e nos esforçamos tão preguiçosamente, porque tão pouco nos importamos com o prêmio, tão pouco pensamos, tão pouco o fim nos enche, que nós nos arrastamos pelo caminho. Agora, essa é a mentalidade dos apóstolos, é isso que os apóstolos ensinaram? É óbvio que sim, e é óbvio que esse é um dos grandes males da igreja em geral, e mesmo de parte da igreja que tem um conhecimento sólido da Bíblia. Também pode ficar nesse mesmo estado. Essa é a mentalidade dos apóstolos. A Bíblia diz assim em Filipenses 3, 13 e 14: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Ou seja, a única maneira de Paulo ter o que dava força, propulsão a ele, era o fim que ele conhecia. É isso que Richard Bach está dizendo. Um fim desconhecido não te impulsiona, e essa é a causa, não dessa vida vagarosa, de uma vida que não está incendiada com a beleza de Cristo. E Richard Baxter, ele continua assim: o amor do fim é a mola que estabelece cada roda em movimento, é o fim que acelera os meios. O que? Todos os meios de graça, não é? Que nós temos. Nós corremos devagar e nos esforçamos tão preguiçosamente, porque tão pouco nos importamos com o prêmio. Ora, se o fim não é algo encantador, por que eu correria tão rápido? Porque eu deixaria todas as coisas que vão ficando para trás, sem olhar para trás com saudade ou com nostalgia? Por que eu estaria tão focado no fim, se eu mal penso nisso? Ou se penso, não conheço o que penso, não é? E essa é uma compreensão completamente bíblica de como o cristão deve ser energizado. A sua vida espiritual é fraca, é empurrada? Então, essa é a explicação. É a explicação de Paulo, é a explicação de Richard Baxter. Durante os breves respirar, né, o breve respirar dessa terra, nós, ou muitos se arrastam por causa dessa visão, ou nublada do fim, ou uma visão que ele nem tem, na verdade. Ele não gasta tempo olhando para ela nunca incendiou o seu coração. E a Bíblia fala disso num monte de lugares o tempo todo. 1 João 3, 2 e 3 diz: amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. E todo aquele que assim espera nele, ou seja, se você vê isso, se você vê essa eternidade, depois de todas aquelas coisas, não estamos nem falando da ressurreição, do julgamento, mas das eras sem fim à frente disso.
todo aquele que assim espera nele se purifica como ele é puro. Ou seja, a roda da pureza, porque você viu que Richard Baxter disse que a mola propulsora que impulsiona todas as rodas tem que ser algo no fim que tomou o meu coração, que me impulsiona para frente. Aqui João está dizendo que a roda da pureza nessa vida não é porque eu tenho que ser puro, porque Deus quer que eu seja puro simplesmente. Você vê, a roda da pureza e da vida cristã radical agora é iniciada pela esperança de que nós nos tornaremos quando nós contemplarmos Cristo. Ele diz: quem tem uma visão clara do que vai se tornar quando contemplar Cristo, ele purifica-se a si mesmo. Porque você vê, essa visão é a mola propulsora da pureza. Agora, nunca é a lei, nunca é o legalismo, nunca é a tentativa de ser salvo. Essa é a resposta inspirada do apóstolo João, porque nós devemos olhar todos os dias para as incontáveis eras futuras, compreendê-la cada vez mais, porque ela é a mola propulsora da pureza agora. Não é uma discussão sobre, como muitas pessoas gostam de fazer, nem sobre as eras depois que ia passar, todas as coisas que foram descritas no Apocalipse, mas a pessoa gosta de simplesmente discutir assuntos que acham complexos ou difíceis, mas a vida delas não é energizada, não é impulsionada por isso. A vida é um se arrastar, porque não é na verdade a contemplação dessas eras incontáveis, porque a contemplação dela, João diz, é a mola propulsora da pureza. Já 1 Coríntios 15, 42 e 43, depois 52 e 58, diz assim: o cadáver, que foi o corpo, né, é semeado, é perecível, e o que é ressuscitado é imperecível. É semeado em desonra e é ressuscitado em glória. É semeado na fraqueza e é ressuscitado em poder. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Portanto, você vê que essa é a palavra-chave, nunca é um saber, né? Portanto, porque isso é verdade, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque sabeis que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você vê, porque esse corpo que é corruptível vai ser semeado e vai ressuscitar incorruptível, porque o que é semeado em fraqueza vai ser ressuscitado em poder. Portanto, por causa disso, se teu coração estiver diariamente nessa realidade, se seus olhos puderem realmente ver essa realidade, então, irmãos, vocês vão ser firmes e constantes. Essa visão do futuro só é verdadeira, quando ela é verdadeira, ela faz algo agora, e é por isso que ela é importante e fundamental, não é? Ela agora faz alguém firme e constante. Ou então, alguém que não é firme e constante não pode dizer que estava realmente contemplando essas coisas. Sempre abundante na obra do Senhor. É o fim, diz Richard Baxter, que acelera todos os meios. E quanto mais frequente e claramente este fim é observado, ou seja, quanto mais claramente e diariamente você contempla esse fim, mais vigoroso todos os nossos movimentos são, diz Richard Baxter. Nós corremos tão devagar e nos esforçamos, o oposto do que Paulo está dizendo, sermos abundantes e constantes e firmes. Por causa disso, quando isso não acontece, corremos tão devagar e nos esforçamos tão preguiçosamente e abundamos tão pouco na obra do Senhor, como Paulo estava dizendo, porque tão pouco nos importamos com o prêmio. Quem correria tanto por um prêmio que não se importa? Quem se esforçaria tanto por um troféu ou um prêmio que não vale nada para ele? É assim que é descrito supostamente o cristão vagaroso, inconstante, sem firmeza. Por que ele correria por um prêmio que ele não contempla, não almeja?
e não tem um valor intrínseco para ele, não é? De tal maneira que o impulsione agora. Porque tão pouco nos importamos com o que será ressuscitado e imperecível. Paulo diz: o que é semeado é perecível, mas o que vai ressuscitar será imperecível. Portanto, sede vigorosos. Agora, se você não se importa com isso, você não vai ser vigoroso, não vai ser fervoroso. Se amarmos esse fim, Paulo diz, nós seremos abundantes na obra do Senhor. Se não amarmos, não seremos. Ninguém corre, ninguém se esforça ao máximo por um prêmio que não importa. Em 2 Coríntios 6:16 e depois 7:1 diz assim: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, e eu serei um pai para vocês, e vocês serão filhos e filhas para mim, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então sempre tem portanto, um visto. Se você vê isso, se você vê o que Deus está dizendo para você, se você enxerga isso, se isso ocupa o seu dia a dia, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, eu serei um pai para vocês e vocês serão filhos e filhas para mim, diz o Senhor Todo-Poderoso. Visto que temos estas promessas, amados, purifiquemo-nos de toda a impureza do corpo e do espírito, levando a santidade, a perfeição no temor do Senhor. Você vê, só quem vai de fato se purificar de toda a impureza do corpo é aqueles que têm visto essa promessa, têm visto ela como um prêmio realmente, têm colocado diariamente o seu coração nela, anseia tanto por ela que continua vigoroso, que continua se purificando. Eu já contei a história aqui de pessoas na mesma situação que agem de maneira totalmente diferente por causa daquilo que elas têm como prêmio à sua frente. Eu lembro que eu usei como exemplo 2 homens que vão ter o mesmo trabalho numa mina escura durante um ano, minerando lá pedras, enfim, e a um é prometido um salário compatível com aquele trabalho, não é? E a outra é prometido $10 milhões quando ele terminar o ano. Então os dois vão estar na mina, os dois vão estar fazendo o mesmo trabalho, um vai estar assobiando, né? Vai estar animado, vai estar, porque ele está pensando no fim, ele está pensando que aquilo tudo ali é ruim, que aquela mina é escura, mas tem 10 milhões esperando ele. O outro vai ficar reclamando todo dia do trabalho, da dureza do trabalho, porque tudo que ele vai conseguir é a subsistência. Não é um prêmio que faça ele olhar para todas aquelas coisas como leves, porque ele tem um prêmio que é muito melhor e superior àquele ano na mina, não é nada comparado àquele. Como ele vai receber só um salário compatível, ele vive reclamando daquele lugar, daquelas condições, enquanto o outro está assobiando, porque o outro está com a sua mente não no presente, não na mina em si, mas lá na frente, não é? No que ele, sua família vão desfrutar daqueles 10 milhões que foram prometidos a ele. É isso que Richard Bach está dizendo. O amor do fim é a propulsão em cada roda, para cada meio de graça que Deus colocou para nós. O motor da santidade, Paulo está dizendo aqui. João disse: qual é o motor do carro da santidade? Qual é o motor que impulsiona? O motor da santidade é a esperança de que nós seremos por incontáveis eras, estaremos por incontáveis eras na presença do Senhor Todo-Poderoso, que diz ser nosso Pai. Tendo, porém, essas promessas, então, esse é o motor. Se você não tem uma visão dessa promessa, ou se esse prêmio não é um prêmio para você, o motor da sua santidade não existe. Você está empurrando o carro, você não vai longe, você se cansa. 2 Coríntios 4, 16 e 17: não desanimamos. Por que não? O que nos impulsiona? O que nos impede de desanimar? Por quê? Esta leve aflição momentânea. O que ele está falando? Sei lá, 60, 70 anos
está preparando para nós um peso eterno de glória, além de toda comparação com esses 80 anos. É o cara na mina, não é? Então, esse é o motor, esse é o que impulsiona uma vida que nesses 70 anos acontece tantas coisas. Não desanimar, não desanimamos, porque esta leve e momentânea aflição está preparando para nós a esperança da glória, o que seremos e o que veremos por incontáveis eras, depois que tiver passado todos os eventos de julgamento, ressurreição, e tudo já tiver acabado. Falamos sobre as eras sem fim à frente. É a grande força que sustenta o coração em nossas vidas momentâneas, e é por isso que não desanimamos. Se você não tem isso, você não tem motor para a vida espiritual. Se você não tem essa visão, a Bíblia diz: você não tem motor, você desanima, você se arrasta, você está sempre reclamando que as pessoas não estão te empurrando. Quem precisa te empurrar? Se alguém botasse $1 milhão aqui e falasse: todos podem vir pegar o dinheiro, quem vai ficar esperando alguém empurrar e reclamando? Ninguém me carregou no colo, não é? Eu não peguei nada, fiquei sem nada porque ninguém me carregou. Esse é o problema meu. Estavam ali tesouros sem fim, mas ninguém me ajudou a pegar. Por que as pessoas são assim com as coisas de Deus? Porque elas não estão vendo prêmio nenhum, e elas estão pensando: se alguém não me empurrar, se alguém não me carregar, eu não tenho nem força e nem tenho muito ânimo para essas coisas. Mas Paulo diz: não vamos desanimar. Então, quanto mais frequentemente e claramente este fim for contemplado, mais vigoroso será o nosso movimento. Portanto, o nosso movimento diz como nós estamos olhando para esse fim. Não adianta estar se arrastando simplesmente e dizer que esse fim dominou o nosso coração, porque não será verdade. Então, como manteremos nossa alegria e amaremos aquilo que Deus ama, e odiaremos o que Ele odeia, sem essa clara esperança do que seremos? Não faremos. Quando você tenta fazer isso porque simplesmente é uma ordem, você está agindo e entrando debaixo simplesmente do que a lei é. Eu tenho que fazer isso simplesmente porque é certo, não porque existe um motor propulsor dentro de mim que me impulsiona nessa direção como prêmio. Mateus 5, 11 e 12 diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Agora, como é que eu posso ser bem-aventurado e feliz se isso está acontecendo comigo agora? Alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão, a vossa recompensa. Ou seja, só eu olhando para frente eu consigo enfrentar isso agora, sem isso me destruir, deprimir, acabar com a minha vida, a não aceitação da cultura, das pessoas e etc. Por incontáveis eras, a recompensa do que seremos e do que veremos é incalculável e é então incomparável. Repetidas vezes a Bíblia deixa claro que é o amor ao fim, como seremos nas incontáveis eras futuras, que faz cada roda andar nesta vida. E se as rodas não estão andando, é porque nós não estamos olhando para o futuro e nem estamos enxergando que futuro é esse, e por que valeria a pena, porque ele me energizaria. Quando eu olho para um futuro em que eu vou ter muito dinheiro, eu consigo enfrentar as dificuldades para chegar lá, porque eu tenho uma viva esperança e uma visão do prêmio que me energiza. Mas quando eu não vejo isso, eu não tenho nada para me impulsionar. E essa é a história não só daqueles que não conhecem nada a respeito do verdadeiro evangelho, mas como muitos que conhecem, vivem no mesmo arrastar, enquanto aquelas pessoas ali estão no amontoado de heresias, aquele lá que está no amontoado de ortodoxia, ainda está se arrastando, porque simplesmente conhecer as coisas certas não criou uma visão dessas eras futuras real, que impulsiona e energiza
o agora. Então, para dar um enfoque particular a isso, um pastor há tempos atrás estava falando sobre a perda de um filho dele. Ele perdeu um filho, e isso nos dá a possibilidade de limitar as possibilidades infinitas do que é olhar para essas eras futuras, eternas, que traz um monte de assunto tão grande que a gente, precisa limitar ao mínimo para falarmos em alguns minutos. E o que ele disse ajuda isso, a nós limitarmos esse foco, né, dessas infinitas possibilidades, e de como olhar e de como falar sobre nossa condição final como o motor propulsor da nossa vida com alegria agora. Ele diz que ele esteve com o filho dele a vida inteira, que foi exatamente 12 minutos. Ele disse que o filho dele entrou no mundo e respirou o ar desse mundo às 20 horas e 20 minutos do dia 22 de novembro de 91. E o filho dele partiu desse mundo, o médico disse, às 20 horas e 22 minutos. Portanto, o filho dele viveu 2 minutos nesse mundo. E eles perguntaram: você tem um nome para o bebê? Não é? O bebê que nasceu, viveu 2 minutos. Ele disse que ele esteve com o filho dele a vida inteira. A vida inteira do filho dele neste mundo foi 2 minutos. E uma das enfermeiras perguntou isso, e a resposta da esposa dele foi assim: é Toby o nome dele, que é, a abreviação, é como você abrevia, é um apelido de Tobias, que significa Deus é bom. Esse foi o nome, não é? Então, a visão de eternidade de João sugere o que está reservado para todos os santos. Diz assim, Apocalipse 22, 3-5: o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Você não vai ficar lá simplesmente, você irá servir ao Cordeiro. Eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas, e eles reinarão para todo sempre. Então há 2 coisas nessa eternidade sem fim que nós vamos fazer. Nós contamos a história para poder limitar o leque infinito de possibilidades. Servir a Deus e reinar é o que vamos fazer. E essas tarefas parecem ter mais significado do que qualquer carreira que a gente possa ter aqui. Não é? Servir ao Cordeiro, contemplando sua face, e reinar para todo sempre, é muito maior do que, eu não sei qual é a tua carreira, mas é muito maior do que ela, muito mais importante, muito mais dinâmico, muito mais energizante do que o casamento, do que filhos, do que ministério, muito mais. Então, será que quando eu finalmente começar a servir com o nome de Deus na minha testa, eu não vou descobrir finalmente para que eu fui realmente criado? E eu posso descobrir que eu fui criado não para que eu realizasse alguma coisa na terra. E esse é um grande problema para as pessoas. Elas acham que foram criadas para fazer alguma coisa neste mundo, que de alguma maneira a vida dela ganha sentido se ela fizer algo aqui. Mas eu vou descobrir que eu fui criado não para realizar algo na terra, mas para o papel que eu cumprirei por toda a eternidade no céu. Eu servirei a Deus. Eu terei algo específico que eu farei, viverei para Ele perfeitamente. Porque Deus criou o filho daquele pastor para viver
12 minutos, alguém ia dizer, alguém podia perguntar, e isso seria um erro. A mãe dele botou o nome dele de Tobias, Deus é bom. Como assim? Ele viveu 12 minutos. Algumas pessoas perguntam, qual o sentido? Para que Deus fez o Tobias viver 12 minutos? Qual o propósito da vida dele? O propósito da vida do Tobias é a eternidade. O nosso propósito não é essa vida. Essa não é a vida. O propósito pelo qual nós somos criados e colocados em Cristo lá na eternidade é a eternidade. É por isso que as pessoas pensam, qual o propósito? Aquela pessoa não fez nada de relevante no mundo. Como assim? Essa pessoa fará algo infinitamente relevante por todas as eras sem fim. Nós não fomos criados para esse curto espaço de tempo. Por isso que não faz sentido você dizer, olha, eu não entendo, Jesus preparou Tiago, Tiago pregou, pegaram ele, mataram ele. Qual o propósito? Qual o propósito? O propósito de Tiago está na eternidade, não neste mundo. O propósito da vida de Josemar não está no seu pastorado. Portanto, se ele morrer com 50 anos ou com 90, isso não faz muita diferença. Porque Robert McCheyne, um pregador como ele, alguém tão incrível, morreu com 29 anos. Qual é o propósito disso? Porque você acha que o propósito, a razão pela qual Deus colocou McCheyne em Cristo foi esses anos na terra. Os teus olhos não estão na eternidade. Você acaba não sendo energizado no tempo, não sabe lidar com as coisas do tempo, porque você nunca conseguiu contemplar a eternidade. Como a vida do Tobias pode ter propósito se ele só viveu 12 minutos? É porque você achou que a vida do Tobias teria propósito se ele fizesse alguma coisa nesse mundo. Quantos milhões de cristãos em eras viveram em seus lugares distantes, em pequenas vilas, não fizeram nada que foi grande ou grandioso. Você pensa, essa pessoa não causou impacto no mundo. Essa pessoa vai causar um impacto na eternidade. O propósito da vida dele, pelo qual ele foi criado, não era o que nós fazemos neste mundo. Não estou vendo nada acontecer na minha vida que me energize viver para Cristo. Como assim? O propósito de alguém como Tobias, ou como Tiago, ou como um ladrão na cruz, o propósito está ligado a esta vida, a este mundo. As nossas carreiras aqui, a nossa história aqui. Ele criou cada um de nós para a eternidade, onde podemos nos surpreender ao descobrir a nossa verdadeira vocação, a verdadeira razão por que Ele nos criou e colocou em Cristo. Enquanto nós queremos descobrir por quê, olhando para essa pequena história em que nós vivemos. Por isso é que se nós vivemos muito ou pouco, se Deus fez algo que as pessoas acharam grande ou não, se Deus fez João viver até ficar velhinho e o seu irmão Tiago morrer jovem, isso não faz nenhuma diferença. Porque na verdade, a grande vocação, a razão, eles não vão encontrar nesta vida. Eles foram criados para a eternidade. Ele criou cada um de nós para a eternidade, onde nós podemos nos surpreender ao contemplarmos isso, mas que sempre pode ter parecido fora do nosso alcance na terra. Então 12 minutos para a eternidade, não é? Ou os poucos anos de McCheyne para a eternidade, ou de John Brainerd. Deus não criou nenhum desses
desses homens que nós achávamos que a razão da vida deles tinha que ser encontrada aqui, e que se eles morrem com 20 e poucos anos, então não há uma razão, nós não conseguimos entender, porque nossos corações não conseguem contemplar além das fronteiras tênues desta vida. E é por isso que a vida agora, de grande parte das pessoas, é tão arrastada. Ela está olhando para a vida dela, não está vendo coisas incríveis, não está vendo coisas. Então ela diz, ela não consegue ser abundante, sempre constante na obra do Senhor. Por quê? Porque ela não está vendo as coisas acontecerem. Ela devia estar olhando para a eternidade. É por isso que Paulo diz: por isso não desanimamos. Eu sei, Paulo, ele é o homem que Deus mais usou, que não é essa história que é a minha verdadeira vocação. Minha verdadeira vocação é servir a Deus por eras sem fim, contemplando a sua face com o seu nome na minha testa, servindo a Ele. Não é esse breve período que eu estou aqui vivendo, nesse momento da história, no Império Romano. O que acontece aqui não é o que me energiza. Por isso que ele podia ficar preso tantos anos. Ele não há nenhum desperdício aqui, porque isso aqui não vai definir. Não foi para isso que eu fui preso. Eu fui colocado em Cristo para não ser preso e fazer alguma coisa nesta vida. Eu fui escolhido para a eternidade. Essa é uma frase provocativa. O teu verdadeiro chamado não está nesse mundo. O meu verdadeiro chamado, o meu verdadeiro significado, o que eu fui feito para ser finalmente, como eu vou servir a Deus, não pode ser contado se eu vivo 29 anos ou 60, porque eu fui escolhido e colocado em Cristo para a eternidade. Lá eu servirei para sempre, encontrarei razão da minha existência, que infelizmente muitos estão procurando agora. Então eles não têm energia agora, eles não têm, porque eles estão dependendo do que acontece. Se eu pregar a verdade, vai acontecer o quê? Então eu não tenho, eu fico desanimado. Paulo diz: por isso não desanimamos. Como se tivéssemos um chamado nesta vida, mas na vida futura é que está nosso verdadeiro chamado. É para essa vida, para essas incontáveis eras sem fim, é que nós fomos criados e colocados em Cristo. O que isso significa? Eu fui criado para propósitos nesta vida, mas na vida por vir, eu encontrarei algum propósito de eu estar aqui. O Tobias passou por aqui para o pai dele dar esse grande testemunho: Deus é bom, eu vivi a vida inteira com meu filho. Então, isso foi um propósito, mas certamente apesar de haver esse propósito aqui, a razão pela qual eu fui criado, e o Tobias e Tiago, nós vamos encontrar na eternidade e não aqui. Não está aqui a razão pela qual eu fui criado. E se eu tento encontrar razão aqui, eu não posso ser sempre abundante, fervoroso, porque eu não consigo enxergar essas eras sem fim, que na verdade é a razão pela qual eu fui colocado em Cristo. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: se apodere da vida real. Eu gosto do fim das Crônicas de Nárnia, porque o C.S. Lewis coloca exatamente essa ideia. Ele diz: aqui não é o fim da história. Tudo isso que eu contei era o prefácio. Agora, não é? Quando a eternidade começa, ele diz: agora é que a história está começando. Vocês pensaram que esse é o fim da história? Não é o fim da história, isso não era a história, isso era o prefácio da história. Então o que significa? Eu fui criado para propósito nesta vida, mas não para encontrar por que eu fui criado, a razão de ser colocado em Cristo.
E essa pergunta é bíblica? Sim, né? A Bíblia nos encoraja a pensar em nossa vida eterna além deste mundo atual como nossa verdadeira vida. Nosso chamado lá como nosso verdadeiro chamado, não aqui. Há uma conexão entre a pergunta de você pensar em 12 minutos de vida e uma eternidade, e as Escrituras que chamam a nossa atenção para o restante do que vamos meditar para cearmos. Em 1 Timóteo 6,19, Paulo instrui Timóteo a dizer aos ricos assim: armazenai tesouros para vós, como um bom fundamento para o futuro, para que vocês possam apoderar-se do que é verdadeiramente vida. Ou em outra versão: dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim eles alcançarão a verdadeira vida. A frase a verdadeira vida, ou encontrarão verdadeiramente a vida, apontando para o futuro, é entos zois. Zois, claro, é vida, não é? E ontos é um advérbio construído no particípio on, que significa ser, que a gente traduz assim. Na verdade, não existe palavras em português para traduzir o que está aqui no original. Então, a gente trouxe verdadeira, a real, a vida real, a vida verdadeira, né? Então é a vida do ser, seria a tradução, mas a gente não entenderia adequadamente. Mas é a vida cheia do ser, cheia da realidade, cheia da razão pela qual nós existimos, tão cheia da realidade quanto a vida aqui nunca será real assim. Paulo está tentando encontrar palavras no grego, não é, que expresse nossa condição final em termos de vida. E mesmo lá você vê que ele está tentando encontrar os termos para expressar. E a gente podia, com um esforço, né, já que eu disse que não existe aqui em português palavra que seja a que ele está usando, e a construção é a vida verdadeira, a vida real, a vida cheia do ser, daquilo que é vida realmente. E o que ele quer dizer é que você ainda não está vivendo a verdadeira vida, a vida real. Por isso que é ridículo dizer: mas o Tobias só viveu 12 minutos, qual o sentido disso? Como assim? Essa não é a verdadeira vida. Mas Tiago morreu muito cedo, qual é o propósito disso? Essa vida não sendo a verdadeira, a real, a cheia de ser, não pode ser a razão pela qual Tiago existe, ou existiu, ou foi colocado em Cristo na eternidade. A vida de McCheyne, de 29 anos, John Brennan também, a vida mesmo de homens cheios de um conhecimento abençoador, como Spurgeon, Jonathan Edwards, Calvino, todos morreram na casa dos 50 anos. Essa vida não era a verdadeira vida deles, a vida real, que ia dar razão porque Deus os criou e os colocou em Cristo. Então, a Bíblia está dizendo para nós: apodere-se daquilo que é a verdadeira vida, que é verdadeiramente vida. Viva para isso, viva para a vida real. Esse é o seu futuro. O nosso futuro é a vida real, não é o nosso presente. Portanto, o presente não sendo a vida real, não pode ser a razão pela qual Deus nos colocou em Cristo, e nem a razão do nosso viver, e nem nos dá realmente o ser
ou definir quem nós somos, não apenas o que temos agora. Nós temos olhado para frente, como se essa fosse a vida real, e a vida lá na frente fosse algo de tal maneira que, se alguém viveu 12 minutos, eu não posso entender qual a razão dele ter vivido. Porque você vê que, para mim, contrariamente à Bíblia e à verdade de Deus, a razão da vida de alguém tinha alguma coisa a ver com esse mundo e com o que ele faz aqui. Portanto, a razão da vida de Paulo tinha a ver com os anos que ele viveu aqui. Portanto, eu acho que se ele vivesse 90 anos, teria sido melhor, porque ele estava, a verdadeira vida que dá razão a ele tinha que ser maior. Mas isso é o oposto do que a Bíblia está dizendo. Você pode dizer: mas nós não provamos a vida. Sim. Uma das glórias do cristianismo é que esta vida futura, esta vida real, veio a esse mundo. E por Cristo, seu Espírito, ele começou a habitar em nós e começou a ser a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz: quando Cristo, que é a nossa vida, é essa vida real trazida, parte do futuro para o agora, não é? Então, em 1 João 5, 11 e 12 diz: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida que Ele nos deu não é algo assim, Ele não nos deu a vida eterna. Esta vida não está em nós, está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então ele acrescenta: Ele é o verdadeiro Deus, é vida eterna. Ele é o verdadeiro Deus, Ele é a vida eterna. 1 João 5,20. Então essa ideia de Jesus como vida está em toda a Escritura. Ele diz assim, por exemplo, em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou João 11,25: Eu sou a ressurreição e a vida. Ou João 5,21: O Filho dá a vida a todos quanto Ele quer. Ou 1 João 5,11: Todo aquele que crê verdadeiramente nasceu de Deus. Ou João 5,24: Ele passou da morte para a vida. Ou Romanos 6,4: Ele morreu com Cristo e ressuscitou para andar em novidade de vida. Ou 2 Coríntios 4,10: A vida de Jesus é manifesta em nossos corpos, a vida dele. Ou Romanos 8,6: Ele tem o Espírito, e colocar a mente no Espírito é vida, é a vida. Então, sim, isso está no cerne do Evangelho. A vida real, a vida de Cristo, a vida verdadeira, a vida final entrou em nossas vidas aqui. Esta vida é parte da vida real, não é? Que não é esse tempo, porque quão imperfeitamente agora é, como nós a experimentamos, e quão oculta esta vida está de nós de muitas formas. Então, Colossenses 3, 13 e 4, Paulo diz: Vocês morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Não está plenamente sendo conhecida. Quando Cristo, que é a sua vida, aparecer, você também aparecerá com Ele em glória. Então, a gente pode dizer novamente, o ponto de Paulo em 1 Timóteo 6,19 é esse: que você vai conhecer a verdadeira vida. Finalmente você vai chegar à verdadeira vida, a que é a razão de eu ter sido criado e colocado em Cristo, que não é os anos que eu vou passar nesse mundo. Infelizmente tento tirar razão daqui, de tal maneira que fico confuso quando um grande servo de Deus vive pouco, quando o Tobias viveu 12 minutos. Você ainda não tem completamente. Então você pega o que você tem
Você sabe que isso é só um penhor, uma pequena parte do que é a realidade, e você sabendo que essa pequena parte é isso, o seu coração fica totalmente deslumbrado com o que está à sua frente. Você se agarra ao que é a verdadeira vida, e você manuseia. Paulo está falando dos homens que têm dinheiro. Manuseie o dinheiro, o seu dinheiro, em visão dessa verdadeira vida, que não tem nada a ver com este mundo e com o que você tem. Viva para isso. Comece a experimentar a parte do que é a vida verdadeira, essa pequena parte, de tal maneira, esse penhor, de tal maneira que todo o seu coração é capturado pela verdadeira vida que está à frente, e não hoje. Assim você nunca desanima, você nunca está olhando para os fatos que estão acontecendo fora de você, ou no seu corpo, ou no que você faz, e dizendo: não entendo, qual é o propósito de Deus para mim? Essa pessoa, ela não entendeu nada, não é? Os olhos dela, ela realmente não conseguiria ver qual o propósito de Deus do Tobias ter vivido 2 anos, ou de Tiago ter sido preparado por Jesus para morrer logo depois. Qual foi o sentido? O que Deus queria para preparar alguém para o cara falar um troço e matarem ele? Você vê, essa pessoa tem uma visão totalmente oposta àquilo que deve ser a visão que faz minhas rodas da pureza, as rodas da santidade, as rodas do não desanimar se moverem, que é a verdadeira vida. Então, a vida real, a Bíblia está dizendo para nós, na vida real nós vamos ser engolidos pela vida, de uma maneira completamente diferente do simples penhor que eu tenho da vida. Jesus pensava assim sobre a vida presente e futura. Por exemplo, ele diz assim em Mateus 18, verso 9: se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o, lança fora. É melhor entrar na vida. É como se você estivesse fora da vida. É melhor você entrar na vida com um olho do que com os 2 olhos serem lançados no inferno. Nós temos um tipo de vida agora, mas existe uma vida que nós não temos, uma vida que ainda a ser vivida, uma vida que você ainda vai entrar nela, a verdadeira vida. É melhor entrar na vida. O apóstolo Paulo levanta a questão de como esta vida futura se relaciona com a nossa vida corporal. Em 2 Coríntios 5, ele fala dos nossos corpos como tendas, ou vestimentas, ou tabernáculo. Ele diz que por mais que queira estar longe do corpo e em casa com o Senhor, ou seja, fora do corpo, em 2 Coríntios 5:8, não é a sua primeira referência, a sua referência fundamental. Ele não quer ser despido, isso é, despojado do seu corpo na morte, mesmo que isso signifique estar com o Senhor. Ele diz que isso não é a verdadeira vida ainda. Qual é a primeira preferência dele? Sua primeira preferência é a segunda vinda, quando este corpo mortal se revestir de imortalidade. Aqui está a maneira como ele coloca isso: enquanto ainda estamos nesta tenda, nós gememos, sendo oprimidos, não para sermos despidos, ficarmos sem corpo, mas para que sejamos ainda mais vestidos ou revestidos, para que o que é mortal seja tragado, seja engolido pela vida. Ou seja, tudo em nós um dia vai ser engolido pela verdadeira vida. É isso que ele está dizendo. Porque nós precisamos ser engolidos pela vida se nós estamos vivos. Alguém poderia perguntar. Porque existe uma vida muito maior que vai nos engolir, que vai nos tragar. Não é? Uma vida real, verdadeira, vida que é vida mesmo, né? A vida do ser, como as palavras que Paulo está usando lá no original, e nós só provamos, e por provarmos ela, nós somos definidos por ela, porque a razão da nossa vida não pode ser encontrada enquanto nós não estivermos na vida real.
mas estamos longe, não é, de experimentá-la completamente, corpo e alma, nosso propósito, a nossa razão, ou a gente pode chamar de nosso destino final. Nossa condição final é a vida verdadeira, é a vida real, que não é essa, que não é a que nós estamos vivendo. Portanto, nunca faz nenhum sentido eu desanimar pelo que está acontecendo agora. Essa não é a vida. Eu tenho um penhor desta vida, mas eu vou ser engolido pela vida, vou ser tragado pela vida. É lá que está a razão pela qual eu fui criado e colocado em Cristo, não aqui. Eu não meço o valor, a razão da minha vida por quantos anos eu vivo aqui, ou por que evento a minha vida passou. Houve a reforma, houve um Lutero, mas incontáveis milhões e milhões e milhões de cristãos não foram reformadores. Que importa? Esta vida não é a vida, essas pequeno hiato aqui não é o que define a razão pela qual Deus nos criou. Deus, o Pai, é a vida absoluta. Jesus disse: assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E o Espírito da vida, levando a vida do Pai e do Filho, e coloca a nós. Então Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é a vida absoluta. Ele não faz parte do mundo, não é um gás primordial da qual todas as coisas se originaram, não é um computador cósmico que programou as coisas. Ele dá a vida, porque Ele define a vida, porque Ele é a vida. Agora, pensamento, sentimento, poder, ação, mas é muito mais do que isso, o que é a vida. E esse é o nosso destino por incontáveis eras, estar vivo com tal vida, a vida de Deus, que é a vida real. Este é para onde nós estamos indo, e é aquela vida real que define a razão da nossa existência, não o que nós fizemos aqui, ou o nosso ministério, ou o que Deus fez através de nós, ou se nós, quando falamos a primeira vez como Tiago, então eu morro, ou o pai que disse que viveu a vida inteira com Tobias, porque ele viveu só 2 minutos no mundo. Deus está dizendo: viva para essa vida real, pregue isso. É isso que faz você jamais desanimar, é isso que faz você ser abundante e constante na obra do Senhor, não no que está acontecendo. Como Jeremias podia tirar energia dos resultados do que ele fazia, se tudo que ele fazia não gerou nenhuma mudança naquelas pessoas? Não importava se Jeremias tivesse entendido o mínimo do que é a verdadeira vida e aonde está a razão. Nós nunca estamos desanimados, porque qual a razão da minha vida? Qual a minha razão no reino de Deus? Eu nunca fiz nada assim, não fiz nada assado. Essa pessoa está completamente desconectada com a vida real. Como será a verdadeira vida então? Como será a verdadeira vida para o corpo? Para o corpo, Paulo diz que significará ser engolido pela vida. 2 Coríntios 5,4. A vida da era vindoura, a vida real, vida verdadeira, vida divina, plena, tanto quanto pode ser compartilhada com uma criatura, tanto quanto Deus pode compartilhar a sua própria vida com uma criatura, vai engolir todo o nosso ser, mas os nossos corpos também. E significa que eles serão transformados e perfeitamente adequados para esta vida real. Nós queremos olhar um pouco para isso. O Novo Testamento quer que a gente espere e esperemos semelhança significativa e grande diferença com a vida agora. Por um lado, se não houvesse ressurreição do corpo, se não houvesse continuidade com o nosso corpo atual, não é? Então, se nós não ressuscitássemos,
próprios corpos com os quais nós vivemos agora não ressuscitasse, como Paulo diz, os mortos em Cristo ressuscitarão, como está em 1 Tessalonicenses 4,16, ou Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia dos que dormem, 1 Coríntios 15:20, ou Cristo transformará o nosso corpo de humilhação para ser como o seu corpo glorioso, como o corpo que ele tem agora, né? Filipenses 3:20, o corpo levantado ainda é o nosso corpo, não é? Seu corpo ressurreto será reconhecível por todos os que te conhecem. Mas por outro lado, Paulo diz assim: o que você semeia não é o corpo que há de ser, mas um grão nu, talvez de trigo ou de algum outro grão, mas Deus lhe dá um corpo como ele escolheu, e a cada tipo de semente seu próprio corpo. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o perecível herda o imperecível, mas todos nós seremos mudados. Então você vê, há uma continuidade e ao mesmo tempo há uma coisa totalmente diferente. Como eu disse, 1 Coríntios 15, 37, 38, depois 50, 51. De que maneira? Não é? Primeiro, é óbvio, não haverá nenhuma morte, sem dor, sem choro, Apocalipse 21, 4. E todo santo vai brilhar como o sol no reino do seu Pai, Mateus 13, 43. O corpo é semeado em desonra e é ressuscitado em glória, é semeado em fraqueza, é elevado em poder, é semeado corpo natural e é ressuscitado corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 43, 44. Quando a gente lê isso, um corpo espiritual, soa um pouco estranho, não é? Mas é isso que acontece quando o corpo é engolido pela vida, esse mesmo corpo. Enquanto há uma continuidade, você vê que há algo totalmente novo. Vida real, vida verdadeira, plena, final, divina, transforma o nosso corpo, ajusta o corpo à nova vida, mas ainda esse corpo, e o corpo é tão vivificado pelo Espírito Santo de Deus, tão purificado pelo Espírito, tão dotado do Espírito, tão capacitado pelo Espírito, e com perfeita harmonia com o Espírito de Deus, que ele pode então ser chamado de corpo espiritual, apesar de nós sermos ainda termos um corpo físico. Isso é como nossos corpos serão engolidos pela vida, a vida de Deus, a vida do Espírito. O corpo espiritual terá o tipo de cérebro que pode realmente conhecer como é conhecido, como Paulo diz, um dia conheceremos como somos conhecidos. Então, esse corpo espiritual ainda terá um cérebro, mas ele terá um tipo de cérebro que ele pode conhecer como ele pode ser conhecido. Terá o tipo de olhos que podem realmente ver o que está lá e o que nós não podemos ver. Vemos embaçado, mesmo com parte da vida real em nós vemos embaçado. Esses olhos que não foram ainda engolidos pela vida, pela verdadeira vida, não podem ver. E todos os sentidos, então todos os sentidos, olfato, visão, audição, todos os sentidos serão sintonizados perfeitamente pelo Espírito Santo para detectar cada coisa criada, cada pessoa criada, exatamente como Deus criou para ser visto e desfrutado. Então, como será? Assim será a verdadeira vida quando o corpo for engolido pela vida. E para a alma é o aspecto não corpóreo do nosso ser. Esse é um problema sério, porque a maioria dos cristãos hoje tem 1000 teorias sobre a alma, mas eles não percebem que um homem humanista secular, quando está falando sobre alma, não está falando sobre um aspecto incorpóreo, ele está falando sobre processos do cérebro, ele está falando sobre bioquímica. Ele não acredita que o homem seja mais do que simplesmente matéria, não é? Mas a alma, quando estamos falando sobre a alma, quando a Bíblia está falando sobre a alma, está falando sobre algo que não faz parte do nosso corpo, é o aspecto imaterial do nosso ser. Como será ela? Já que a gente viu o corpo quando é engolido pela vida, a alma é esse aspecto não corpóreo do nosso ser. O que acontece quando somos engolidos pela vida? Que efeito isso tem na mente e no coração? Quando a gente fala sobre mente, coração, afeições, estamos falando sobre
sobre a alma, não é? Sobre o coração. Jesus diz em sua oração em João 17,3: esta é a vida eterna, que eles conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A verdadeira vida, a vida real, a vida final, a vida para a qual nós somos criados e que define quem nós somos, é conhecer a Deus e seu Filho. Agora, por que você chamaria isso de vida? Por que você chamaria o conhecimento de Deus de vida? Conhecê-lo. A vida eterna é conhecê-lo. Por quê? Para Deus, o que é viver? Ter vida ser vida, para Deus é conhecer. Se quisermos compartilhar essa vida, nós devemos conhecer como Ele conhece. Conhecer o quê? O que Deus conhecia antes de criar todas as coisas. Conhecia a si mesmo. Conhecer a Deus, isso é o que Deus conhece fundamentalmente. É isso que Deus conhece eternamente. É isso que existe eternamente, Ele mesmo. Então Ele conhece a si mesmo e se deleita em si mesmo. Essa é a vida. Essa é a verdadeira vida. Essa é a vida de Deus. O que Deus conheceu por todas as eras sem fim? Ele mesmo. No que Ele se deleitou eternamente? Nele mesmo. E é por isso que conhecer o que Ele conhece, Ele mesmo, e se deleitar no que Ele se deleita eternamente, Ele mesmo, é a vida. A vida eterna é conhecê-lo, porque a vida dele é conhecê-lo e desfrutá-lo, Ele mesmo. Em sua existência absoluta e eterna, sem começo e sem fim, absoluta lá, antes de qualquer outra coisa existir, quando havia apenas Deus por toda a eternidade, e nada além disso, nada além de Deus. Deus era um Deus conhecedor. Ser Deus era conhecer perfeitamente, infinitamente Ele mesmo, o perfeito objeto de conhecimento. Ele tinha o conhecimento infinito do seu próprio ser. E Ele não apenas conhecia a si mesmo eternamente, Ele amava a si mesmo eternamente. Assim, conhecer a Deus é compartilhar não apenas o conhecimento de Deus sobre as coisas, não é isso que é, mas conhecer Ele mesmo, porque é isso que Ele conheceu eternamente, e amar e se deleitar nesse conhecimento, porque é isso que Ele conheceu e amou e se deleitou eternamente. Então, 1 João 4, 7, 8 diz: o amor vem de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama a Deus não conhece a Deus, porque Deus é amor. E como Paulo diz em 1 Coríntios 8, 3: se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Então Deus conhece a Deus e ama a Deus eternamente, sem nunca ter começado. Essa é a vida de Deus, conhecer e o deleite eterno, infinito e perfeito de si mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo. E a nossa vida eterna, a verdadeira vida, é entrar nesse conhecimento de amor, e é conhecer e amar e desfrutar o que Deus conheceu, amou e desfrutou eternamente, que é a vida de Deus. Essa vida vai engolir. Tem um efeito sobre os nossos corpos, mas você viu o efeito que tem sobre as nossas almas? Tudo que nós temos agora é apenas uma pequena parte, porque nós ainda não fomos engolidos pela vida. Então, antes que houvesse uma criação, quando havia apenas Deus, Deus conhecia e amava quem? Deus. Ele conhecia Deus e amava a Deus. O Pai conheceu o Filho conheceu o Pai, como Jesus disse em Mateus 11, 27. Então, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. Deus conhece a si mesmo eternamente, ama a si mesmo, se deleita em si mesmo eternamente. Ninguém, a não ser Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, conhece Deus.
tem esse conhecimento. E ele diz assim, maravilhosamente: ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E o Pai amou o Filho, Colossenses 1,13, e o Filho amou o Pai, João 14,31, e o Espírito Santo carregou aquele amor conhecedor entre o Pai e o Filho, e não havia nada por toda a eternidade. Essa é a vida de Deus, a base da existência de todas as coisas, a vida da qual tudo brotou. É o Deus conhecedor de si mesmo e amante de si mesmo. Portanto, quando experimentamos essa vida e finalmente somos engolidos por ela, nós finalmente conhecemos Deus. Como conhecemos em parte, nós agora olhamos para frente, para a verdadeira vida, e então somos energizados. Você viu como João disse, para a pureza. Nós não desanimamos, nós somos zelosos e abundantes na obra de Deus. Não tem nada a ver em achar em algum momento que essa é a verdadeira vida. Não é dela que vem as energias, como diz Richard Baxter, que nos impulsiona. Nós o conhecemos experimentalmente, nós sabemos como vamos conhecer como Ele conhece. Então Jesus diz: esta é a vida eterna, que eles conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, verdadeiro amor e verdadeiro conhecimento de Deus por si mesmo nos engole, e essa é a verdadeira vida. E quando Jesus disse isso no início da sua oração em João 17, Ele sabia como terminaria a oração. Ele não diz: olha, conheça a Deus da mesma forma que o diabo conhece a Deus e a Jesus, porque isso não é vida. Você vê, saber assim, conhecer a Deus como o diabo conhece Deus, a existência de Deus, isso é a morte. Então o que é a vida? Ele quis dizer: saiba com intimidade afetuosa do seu ser interior, de forma que esse conhecimento desperte todo o seu amor, como Deus conhecer a si mesmo desperta todo o amor no ser infinito de Deus. Conhecer, para que conhecer e amar sejam inseparáveis. O filho não pode conhecer o pai sem amar o pai completamente, nem o pai conhecer o filho sem amá-lo completamente. E você só conhece Deus quando esse conhecimento, agora, esse pequeno penhor faz isso. Esse conhecimento leva a amá-lo, mas isso é pequeno até que nós sejamos engolidos pela verdadeira vida e nossos corpos cérebro, sentidos e nossa alma e afeições sejam completamente engolidos por esse conhecimento e esse amor. Jesus encerra a sua oração orando pela existência do conhecimento divino e do amor divino. Isso é, conhecimento divino verdadeiro e amor divino é o que é a vida, porque essa é a vida de Deus eternamente. Então ele acaba assim em João 17:26: eu lhes dei a conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo conhecido. Para quê? Para que o amor com que tu me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aqui você pode parafrasear: deles a vida real. Eles experimentaram parte, um penhor dessa vida real, dessa vida verdadeira, que é a nossa vida, que é eu conhecer a Ti e Tu me conheceres, conhecer a Ti com amor infinito e Tu me conheceres com amor infinito por toda a eternidade. Isso é, eu fiz com que eles conhecessem a Ti como um tesouro de beleza que satisfez meu coração eternamente. Que Tu realmente em seu conhecimento amor sem fim e deleite sem fim. E o conhecimento que eles têm de Ti é tão afirmativo, tão aprovador, tão satisfatório, que o seu amor por mim se tornou o amor deles por mim. Eles me amam com o amor que Tu me amas. Eles Te conhecem como eu Te conheço,
E eles me amam como tu me amas. Na verdade, eles me amam com o seu amor, para que o teu amor esteja neles, conforme é derramado no coração deles pelo Espírito Santo. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Essa é a vida, essa é a verdadeira vida, essa é a vida final, a vida divina. Esta é a vida que nós possuiremos em plenitude por séculos incontáveis. Essa é a vida real, essa é a razão pela qual Ele nos criou e colocou em Cristo. Não faz nenhum sentido contar os anos do Josemar, ou o que ele fez, ou o que você fez, ou o Tobias que viu, e dizer isso não tem sentido, como se essa vida que não é real é que desse sentido à existência, à minha vida. É pegar o que eu faço aqui, o ministério, a vida, as relações, e pensar: não faz sentido porque eu não consegui ver aquilo que impulsiona as rodas agora. É isso que Richard Bach estava chamando as pessoas a fazer, não é? Os santos a meditarem. É nessa glória que John Owen estava chamando a nós a meditar, o que significa que nós desfrutaremos de Deus para sempre, porque amar a Deus e desfrutar Deus com o próprio conhecimento e amor de Deus é a vida eterna. Então, para que a gente não pense que essa verdadeira vida, essa vida eterna se tornará entediante, como muitas pessoas pensam, lembre-se de duas coisas. Primeiro, se lembre que esta vida é um amor enraizado no conhecimento de Deus, que vai sempre ser cada vez maior, não é? Já que nós somos recipientes finitos de um Deus infinito, nosso conhecimento vai aumentar para sempre, de modo que o amor, se o amor está ligado ao conhecimento, e o conhecimento vai aumentando por toda a eternidade, o nosso amor também vai, não é? Então Jonathan Edwards diz assim: seu conhecimento aumentará por toda a eternidade. Com o que? Ele responde: com 1 milhão de milhões de eras dessas grandes e gloriosas coisas que acontecem no céu. E se seu conhecimento aumenta, sem dúvida, seu amor, glória e santidade também, pois à medida que aumentam no conhecimento de Deus e nas obras de Deus, mais verão sua excelência, e mais eles veem da sua excelência, mais eles então o amarão, e quanto mais amam a Deus, mais deleite terão, e maior felicidade, e isso nunca vai ter fim. É algo que vai aumentando, aumentando e aumentando. Não haverá tédio entre os redimidos pelos incontáveis eras da eternidade, porque as misericórdias de Deus vão continuar por toda a eternidade, se renovando a cada manhã. O nosso conhecimento dessas misericórdias, nosso amor por elas e nossa alegria nele, então, aumentarão e aumentarão. O oposto do tédio. Em segundo lugar, se lembra da passagem que levou aquele pai dizer: será que quando eu finalmente começar a servir com o nome de Deus na minha testa, contemplando a face de Cristo, eu vou descobrir então para que realmente eu fui criado? É claro que sim, não é? É claro que então eu vou servir a Deus. Nós achamos que servimos a Deus neste mundo e o fazemos em parte, mas eu descobrirei então o que é verdadeiramente servir a Deus. Isso é finalmente a verdadeira vida. Apocalipse 22, 3 e 5 diz: o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Ou seja, nós teremos afazeres, como fazemos aqui. Nós não fazemos um monte de coisas na vida, então nós continuaremos fazendo um monte de coisas na vida. Eles verão o seu rosto e eles reinarão para todo sempre. Então, servir a Deus e reinar, essas tarefas parecem ter mais significado do que nossas carreiras, nossos ministérios, ou qualquer coisa que a gente diria: então não tem sentido, porque aqui nesse mundo, nessa vida, não está acontecendo isso ou aquilo. Portanto, a verdadeira vida que teremos por incontáveis eras futuras não será enfadonha. As descobertas, eu tenho falado sobre a grande catedral gótica que é o mundo. As descobertas sobre a criação de Deus serão muito maiores. O conhecimento que nós vamos ter dele pela revelação na criação e direta serão cada vez maiores.
o amor cada vez maior, o gozo cada vez maior, mas também porque esse conhecer, amar e desfrutar deve encher nosso coração agora, porque isso é a roda que nos impulsiona para o fim. A gente nunca vai ser ocioso, a gente vai viver uma vida sempre impulsionada neste mundo, independente de como aconteça, com quanto tempo a gente viva, porque nós sabemos que o nosso verdadeiro servir e reinar para sempre vai ser quando nós formos engolidos pela verdadeira vida. Então a sabedoria de Richard Bach encerra isso, não apenas para a nossa vida presente, não é? Mas para sempre. Você vê que isso envolve, o que impulsiona a vida presente e é o que incendeia o coração com a vida quando nós fomos engolidos pela vida. Ele diz: o amor do fim é o equilíbrio e a mola que estabelece o movimento de cada roda hoje. Se isso é verdade agora, em vista de quão pouco provamos da verdadeira vida, quanto mais isso fará com que as engrenagens andem em plenitude na eternidade. Então, irmãos, para o bem da sua própria alma e para o bem do seu povo, tome posse daquilo que é a verdadeira vida. Vamos ficar de pé. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha-me se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.